Beleza, pessoal? Professor Tomás Aquino aí, aula de geografia agora do 8º ano. Já deu tempo da gente dar aquela descansada, tomar uma aguinha, né? Descansar um pouquinho aí dos afazeres domésticos nesse período aí de muito cuidado, onde você deve tomar os cuidados necessários, lavando as mãos, usando a máscara e evitando aglomerações, certo? Hoje, geografia, um forte abraço a todos os alunos da rede pública municipal aí de Ribeirão, né? Do 8º ano. Bom, nossos conteúdos será a dinâmica da população mundial. Pessoal, o que a gente entende por dinâmica? É aquele processo, né, de movimentação. Então, toda vez que você vê falar sobre dinâmica, você coloca isso na sua cabeça, é aquele processo de movimentação ali, né? Beleza? Então vamos lá. Atualmente a população mundial está estimada em aproximadamente 7,4 bilhões de pessoas. Contudo, seu crescimento se deu de forma lenta, tendo uma explosão somente no século XX. O que quer dizer isso aí, professor? A gente vai tentar entender agora. Pessoal, essa palavra aqui, aproximadamente, lembre o seguinte: geografia, ela é diferenciada, porque nós trabalhamos com pessoas, e pessoas não dão números exatos, certo? Então são números aproximados. Então você vai ver informações dizendo que um determinado número, um determinado dado, uma determinada informação, e em outros livros, revistas, jornais, vocês vão ver outros números, mas são números aproximados ali dentro daquela casa, né, daquela unidade, daquela dezena, daquela centena, está próximo, são então medidas aproximadas, beleza? Grave isso aí. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Para você entender o seguinte, em geografia ela está mudando constantemente, é uma dinâmica, correto? Então o que a gente está estudando agora, nesse exato momento, pode ser mudado daqui a algumas horas, certo? Isso faz parte da dinâmica, porque são pessoas, são dados, né? Pessoas morrem, pessoas nascem, né? Conflitos acontecem e tudo vai mudando uma estrutura geográfica, geopolítica ali. Deu para entender essa ideia? Bom, olha só, pessoal, nesse quadro aqui, eu destaquei algumas informações bastante interessantes. O ser humano, embora nascesse muito, ou seja, o seu índice de natalidade era alto, porém o índice de mortalidade também. Nascia-se muitas pessoas, mas morria-se muitas pessoas também. Isso aí desde os primórdios, né, do primeiro tempo aí da humanidade. E a gente observa que isso aí vai ter uma modificação, uma transformação, uma melhoria a partir de alguns acontecimentos, como por exemplo, na revolução agrícola, na transformação que teve aí da agricultura. O que vai acontecer, pessoal? O ser humano vivia da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes, se aventurando no ambiente para poder conseguir a sua alimentação. Mas com a revolução agrícola, né, o que vai acontecer? Ele vai começar a produzir o seu próprio alimento, certo? E aí ele vai se tornar mais fixo em um determinado local, ou seja, ele vai se tornar sedentário, vai sair de nômade, aquele que buscava o seu próprio alimento, né, aventurava-se atrás desse alimento, e se torna sedentário, está ali mais fixo, e ali se protege melhor, tem uma melhor alimentação, e aí ele vai começando a sobreviver e a viver mais tempo. Mas mesmo assim não era aquela longevidade muito grande, ou seja, ele tinha alguns acontecimentos que poderiam dar fim à sua vida de uma hora para outra, e a gente vai entender direitinho. Isso aí vai começar a melhorar no decorrer dos séculos, né? Vem a Revolução Industrial, vem o período aí da Idade Antiga, vem o período da Idade Medieval, e na Idade Medieval a gente tem um caso bastante interessante que vai identificar essa questão aí do alto índice de mortalidade, que era a crise do século XIV. Muitas pessoas morreram devido a pestes, né, epidemias, devido também ao esgotamento do solo. O solo vinha sendo utilizado há muito tempo, sem alguma técnica de fazer com que aquele solo ficasse rico em nutrientes. Então ele vai o quê? Ter um desgaste natural do solo e vai ocasionar o quê? A perda da qualidade da produção agrícola e aí fome. A peste que eu estou querendo dizer nesse período, que surgiu também lá na Ásia, a peste bubônica, causada pela pulga do rato, também vai levar à vida de milhares de pessoas.
e guerras também, como por exemplo, na crise do século XIV, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, fora as revoltas camponesas e tudo mais. Ou seja, tudo isso aí, embora tivesse um alto índice de natalidade, ou seja, nascessem muitas pessoas, mas também morriam muitas pessoas. E aí vai prejudicar o crescimento natural, o crescimento vegetativo, que é a diferença entre o nascimento e o número de óbitos, a morte. Vamos entender isso daqui um pouquinho. Não, mas voltando lá ainda, certo? Então, a partir da Revolução Industrial, isso começa a modificar. Por quê, pessoal? A gente vai ter uma melhoria aí, né? Pessoas vão sair da zona rural para a zona urbana, vão ter mais acesso a informações, vão ter um diferenciamento aí no tratamento da água, né? Da rede de água, esgoto. Seu esgoto vai começar a ser tratado. Não, ainda vai começar. Ainda é princípio. O esgoto vai ser melhor tratado, a sua água de consumo vai ser melhor tratada. Então, a partir da Revolução Industrial, começam essas transformações. E vai evoluindo, segundo a Revolução Industrial e tudo mais. Descoberto o quê? De antibióticos, né? Que vão controlar, vão combater doenças, de vacinas e tudo mais. Então, tudo isso vai proporcionar uma melhor longevidade, ou seja, você vai passar mais tempo aí com expectativa de vida, certo? Continuando. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre alguns cálculos. Professor, geografia tem cálculo? Tem, é os cálculos básicos, só para a gente entender, nada de quebrar muita cabeça, certo? Taxa de natalidade, mortalidade e crescimento vegetativo, é aquilo que eu falei para você. Como se calcula isso, professor? Olha, o cálculo da natalidade dessa taxa é o seguinte, o número de nascimentos, número de nascidos em um determinado período, ou seja, em questão de um ano, por exemplo, multiplicado por 1000 e dividido pelo número de habitantes de uma região. Aí você vai encontrar a sua taxa de natalidade. A taxa de mortalidade é praticamente a mesma coisa. É o número, né, da quantidade de mortes, a mortalidade é a quantidade de óbitos que ocorreram em determinado período, digamos assim, um ano, multiplicada por 1000 e dividido pela quantidade de habitantes. Aí você vai encontrar a sua taxa de mortalidade. Deu para entender? É um cálculozinho assim, mas se você tem calma e paciência, você chega a fazer direitinho. Isso é só a teoria dele, né? Vai fazer os cálculos, mas não agora, depois. Crescimento vegetativo. A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade vai determinar, vai indicar o seu crescimento vegetativo ou crescimento natural. Então você diminui a taxa de natalidade pela taxa de mortalidade e vai obter aí o seu crescimento vegetativo, em quantos por cento, em quanto ele está o seu índice de crescimento. Beleza? No próximo slide, nós temos outras informações aí também com cálculo, né? Cálculo da taxa de mortalidade infantil. Aí você vai pegar o número de óbitos de crianças com menos de um ano de idade, vai multiplicar, né? Vai multiplicar novamente por 1000 e dividir pela quantidade de nascidos. Aí você vai obter a sua taxa de mortalidade infantil. Deu para pegar a ideia? Certo? Número de óbitos de crianças de nascidos no seu primeiro ano de vida, multiplicado por 1000 e dividido pela quantidade de nascidos. Taxa de mortalidade infantil. E nós temos também a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher ao longo do seu período, né, de sua vida fértil, que compreende entre seus 15 anos de idade até os seus 49 anos de idade. Então vai ser feito um cálculo ali em cima daquele número, né, que as pessoas podem ter, as mulheres podem ter os seus filhos naquele período ali, é feito um cálculo. Beleza? Seguindo adiante, aqui pessoal, aqui nós temos os países mais extensos do planeta, né? Nós temos aí a Rússia com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, Canadá, China, Estados Unidos com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, certo? E o Brasil é o quinto maior em extensão territorial. E como eu disse na aula do 7º ano, se nós levarmos em consideração as terras contínuas, ou seja, os Estados Unidos está aqui e uma parte dele não está junto, próximo, ligado ao continente, né?
Que é o Alasca. Mas se levarmos as terras, em relação às terras contínuas, o Brasil vai ganhar uma posição em relação ao mundo, vai sair de quarto para quinto, em relação ao continente americano, sairá de terceiro para segundo. Beleza, pessoal? Bom, continuando. Por que essa informação? Porque, embora o Brasil tenha uma grande extensão territorial, o quinto maior do mundo, também é o quinto maior do mundo em número de habitantes, em população, porém, ele é um país pouco povoado, a sua densidade demográfica é baixa, está em torno ali de 30 habitantes por quilômetro quadrado. Se você pegar um quilômetro quadrado, certo? O cálculo é esse aqui, densidade demográfica. Você pega o total de habitantes e divide pela área. Então, se você pegar os mais de 210 milhões de brasileiros e dividir pela área do Brasil, mais de 800 milhões de quilômetros quadrados, você vai obter o quê? A sua densidade demográfica. Tem um exemplozinho aqui básico, né? Você tem 1 milhão de habitantes e para uma área dividido por uma área de 300 mil quilômetros. Esse resultado vai ser 3,3. Se formos arredondar essa continha, é 3 habitantes por quilômetro quadrado. Deu para entender a ideia? Então, esse é o cálculo da densidade demográfica. E aí, o Brasil é um dos países que tem uma densidade demográfica baixa, ou seja, tem verdadeiras ilhas aí desabitadas, onde não existe, existe uma baixa habitação populacional ali, correto? E existem países aí que a sua densidade demográfica é bastante alta, ou seja, o número de população, o número de pessoas ali distribuídas em seu território é alto. Chega aí, países com mais de 300 habitantes por quilômetros quadrados. Isso é uma densidade bastante alta. Beleza, pessoal? Dando prosseguimento, continuidade ao nosso trabalho, próximo slide. Aí nós temos uma distribuição atual. Lembrando que são números aproximados, né? Da população mundial. E aí você vê o seguinte: os 10 países de maior população mundial. China, certo? E aí ela pertence ao continente asiático. A Índia também, continente asiático. Estados Unidos, continente americano, América do Norte. A Indonésia, continente asiático. Brasil, continente sul-americano. Paquistão, continente asiático. Nigéria, continente africano. Bangladesh, continente asiático. Rússia, parte do continente asiático, uma grande parte no continente asiático, uma pequena parte, ali, uma porção ali no continente europeu, certo? E o México, continente norte-americano, né? América do Norte. Então, observe o seguinte: se você analisar aquele gráfico ali que eu coloquei, a Ásia é onde tem maior concentração populacional do planeta, certo? Depois vem a África, aí depois vem a Ásia, né? A Ásia, a África e outros assim por diante. Então, a Ásia é um local onde existe a maior concentração populacional do planeta. Fica essa dica, essa orientação. Dando prosseguimento, próximo slide, exatamente. Como está essa distribuição por continente em números? Vamos analisar direitinho isso aí. Distribuição da população mundial. A distribuição da população mundial ocorre de forma desigual, havendo grandes diferenças no contingente. Quando eu falo contingente, pessoal, estou falando de pessoas. Contingente, pessoas, número de pessoas. Populacional dos continentes. Aí nós temos aqui números aproximados. Bom, continente africano, 1 bilhão e 31 milhões de habitantes, certo? Continente americano, né? 934,3 milhões de habitantes, não chegou ainda a 1 bilhão, correto? Antártica, Antártica também tem ali uma população não vivendo, né? Mas fazendo trabalhos de pesquisas, certo? Porque ali tem vários centros de pesquisa, inclusive o Brasil tem ali um centro de pesquisa, então algumas pessoas se deslocam para ali para trabalharem ali nesse centro, certo? Então, no verão, 4 mil habitantes na Antártica e no inverno 900 habitantes. Beleza, pessoal? Bom, continente asiático, 4,166 bilhões, certo? Vamos corrigir aqui rapidamente,
4,160 bilhões de habitantes. Grave isso aí, é o continente onde tem a maior concentração populacional do mundo. A gente vai precisar dessa informação daqui a pouquinho. Europa, 749,6 milhões, ainda também não chegou nos bilhões de habitantes. E a Oceania com 3,1 milhão de habitantes. Então, está aí nessa lista aí a nossa distribuição populacional por continente. Pessoal, lembrando que são números aproximados. Dependendo da informação, você vai ter para mais ou para menos. Mas continuando, certo? Professor, por que dessa distribuição aí de forma desigual, irregular da população? Devido a vários fatores, né? Nós temos, por exemplo, aqui, fatores econômicos, fatores geográficos, fatores climáticos, entre outros, são responsáveis pela distribuição da população no planeta, né? Fatores econômicos. Geralmente, uma pessoa, as populações, elas vão procurar locais onde vão lhe render mais um poder aquisitivo melhor, onde ele consiga se defender economicamente, um bom emprego, né? Um trabalho que possa ali suprir as suas necessidades básicas, né? Alimentação, moradia e tudo mais. Então, isso aí são fatores econômicos, vão atrair determinados grupos para esses locais. E aí nós temos um exemplo aqui, que eu destaquei, a cidade de São Paulo, certo? Ali é um centro econômico atrativo dentro do nosso território brasileiro. Então, não só o estado de São Paulo, não só a cidade de São Paulo, mas ali toda a região, né, sudeste do país, sul e sudeste do país, ela é bastante atrativa a questão de nível econômico, de empregos, né? Embora isso já esteja tendo uma certa diferença, mas existe ainda essa atração aí pela cidade de São Paulo, pela região sul e sudeste do país, correto? Em questão geográfica, a própria questão do clima, né? Relevo, altas montanhas vão impossibilitar que você esteja ali residindo, né? Fixando morada, né? O clima, climas desérticos. É um deserto gelado? Sim, é um deserto de baixas temperaturas. O deserto não são aqueles com altas temperaturas climáticas, não, mas aqueles de baixa temperatura também. Aqui é a Groenlândia. Lá, me perdoem, eu coloquei o nome, mas eu me esqueci, viu, pessoal? Mas beleza, então são fatores aí que vão determinar as concentrações populacionais. Beleza? Dando prosseguimento aí, isso, dinâmica migratória, isso aqui é bastante interessante. Né? A questão de migração. O que é migração? É a dinâmica de deslocamento populacional, é a movimentação das populações. E aí você tem o imigrante e várias outras formas de classificar. Quem é o imigrante? É aquele que sai do seu local de origem. Então eu sou originário desse local, quando eu saio daqui eu sou imigrante. E o imigrante é aquele que sai do seu local de origem para cá, certo? Então vai existir tanto o emigrante como o imigrante, tanto que se desloca quanto que chega de um determinado local, certo? Então vamos lá. Migração, processo de deslocamento populacional, classifica-se em emigração, quando se sai de seu local de origem, saiu do local de origem para outro, ele está emigrando. E imigração, quando se chega a um determinado local. Então alguém saiu lá da Europa, veio para cá, ele é um imigrante, né? Ele é considerado aqui um imigrante. Se eu saio daqui e vou para a Europa, eu sou considerado um emigrante, eu estou emigrando para lá. Beleza? Bom, também podemos classificar em migração interna, aquela que acontece dentro de um determinado território. Exemplo, Brasil. Muitas pessoas vão fazer esse deslocamento dentro aqui das nossas fronteiras, né? Vão para São Paulo, vão para Rio de Janeiro, vão aqui para Paraíba, né? Então, ou seja, uma migração interna dentro do nosso território, beleza? E a migração externa, ou seja, quando eu saio das minhas fronteiras, correto? Eu vou para um determinado país, eu vou para a Argentina, eu vou para a Itália, né? País da Europa, para os Estados Unidos, então eu estou fazendo uma migração externa, fora daquele meu território. A nível de exemplo, certo? Migração voluntária,
aquela que eu vou me deslocar de livre, espontânea vontade. E essa daí é facilitada hoje em dia muito pelos meios de comunicação, né, de informação, porque você vai ter informação de determinado local que você quer ir. E aí você vai fazer um levantamento e dizer, não dá para mim, eu tenho que ajuntar, né, uma certa economia, eu tenho que ter um certo dinheiro para poder me deslocar para lá, quanto eu vou gastar, como eu vou. Aí vem a questão do transporte, né? Geralmente aeroespacial, né? Através dos aviões, aí você vai poder fazer essa deslocação involuntária, de livre e espontânea vontade. E a forçada? A forçada é o seguinte, é aquela que você é forçado realmente a se deslocar do seu local de origem. Através de quê? Epidemias, né? Através de guerras, conflitos armados, através de perseguição política, através de catástrofes naturais, como terremotos, enchentes, né, tsunamis, maremotos e assim por diante. Ou seja, então são algumas situações que vai forçar você a sair do seu local de origem, né? É a migração forçada. Deixa eu ver onde eu estou aqui para não me perder. Estou ali. Migração temporária. Ela está dividida em sazonal e pendular. Sazonal, eu vou dar um exemplo clássico todo mundo vai entender. Sabemos que a nossa região é uma região canavieira, produtora de açúcar. Então, quando está naquele período de safra, muitas pessoas vêm de outros locais, vão migrar de outros locais para cá para trabalhar, né? Acabou o período de safra, não sei, 3, 4, 5 meses, depende do período, e as pessoas vão se deslocar novamente para os seus locais de origem. Isso é uma migração sazonal, né? Realizada nesse período de safra. A pendular é o seguinte, é aquela que o cidadão mora em determinada cidade, se desloca para outra, para arrumar os seus recursos econômicos, ou seja, para trabalhar. Isso acontece muito com centros, áreas metropolitanas. Quando a pessoa mora numa cidade, digamos, no interior, e ela vai para uma área metropolitana, trabalha e ao final do dia retorna para a sua residência em outra cidade. Acontece sair muito, por exemplo, lá na região ali, entre Caruaru e Toritama, tantas pessoas de Caruaru, um forte abraço a todas as pessoas de Caruaru e Toritama, certo? Onde as pessoas saem de Toritama para trabalhar em Caruaru e vice-versa, né? É uma migração pendular, aquela que vai e aquela que volta. Beleza, pessoal? E a permanente, o sujeito sai do seu local e fica ali por muito tempo, até para o resto da sua vida. Migração de retorno é um fenômeno também que acontece. Muitas pessoas que se deslocaram para a região sudeste e sul do país, elas estão retornando novamente devido ao desenvolvimento econômico aqui da nossa região nordeste. Já está acontecendo isso, viu, pessoal? Por isso que eu falei para vocês que existe esse tipo de diferença. Então, muitas pessoas que foram para regiões fora do nosso estado, da nossa região pernambucana, da nossa região nordeste, estão retornando pelos índices elevados aí nas melhorias econômicas. Beleza? Próximo slide. Algumas questõezinhas, viu? Propor para vocês o que eu propus para os outros anos. Chame o seu papai e faça um desafio com ele. 10 flexões, quem errar mais questões. Beleza? Vamos lá. Com base no que foi estudado, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Isso é muito simples, muito fácil, mas muito básico para a gente ter pelo menos uma noção. Detalhe, pessoal, vocês têm atividades no livro também, procurem executá-las, viu? Isso vai ser bastante importante para vocês, certo? O Brasil possui a quinta maior população do planeta, com mais de 200 milhões de habitantes. Isso é verdadeiro ou é falso, pessoal? Vamos lá, 5 segundinhos. Come 1, come 2, 3, 4, 5. Isso é verdadeiro. É o quinto maior em extensão, quinto maior país, quinto maior em população do planeta. Também em extensão territorial, por isso que eu me confundi aqui. Ele é o quinto maior em extensão territorial, quinto maior em população, certo? Com mais de 210 milhões de habitantes. É povoado também? Povoado já é outra história, né? Se você pegar a quantidade de habitantes e dividir pelo tamanho territorial, seus 8 milhões, você vai ter a sua densidade demográfica que é bastante baixa, ou seja, não está bem distribuída a população brasileira no seu território. A próxima questão. O continente europeu possui a maior população do mundo e o continente asiático a menor. Verdadeiro ou falso, pessoal? Vamos lá, 5 segundinhos. 1, 2,
3, 4, 5. Falso, pessoal. O continente europeu aí tem mais de 700 milhões de habitantes. É um dos que menos tem. Se a gente tirar a Antártica, que só tem 4 mil no verão, 900 no inverno. Se tirarmos aí a Oceania, que tem mais de 37 milhões de habitantes, o continente europeu tem 700 milhões, um pouco mais de 700 milhões de habitantes. Então, isso é muito pouco. O que maior tem quantidade populacional é o continente asiático, com mais de 4 bilhões de habitantes na sua área, no seu território asiático. Beleza? A próxima. Processo de deslocamento populacional é chamado de migração. E aí? 5 segundinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Esse processo de deslocamento da população, ou seja, deslocamento populacional, é chamado de migração. Imigração. Imigração, você volta um pouquinho nas aulas, você vai entender direitinho a respeito do que é migração, migração pendular, sazonal, forçada, né, voluntária e tudo mais. Beleza? Bom, migração sazonal é aquela que o indivíduo se desloca para o seu trabalho durante o dia e retorna ao anoitecer. Verdadeiro ou falso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece uma contagem aí quando aquele pessoal toma um nocaute e você sai contando. Por que eu estendi mais um pouquinho? Porque realmente você precisa de um tempinho para pensar aí nessa migração sazonal. Isso aí é falso, pessoal. A migração sazonal é aquela que eu dei o exemplo aqui da nossa região, né? Produtora, né? De cana-de-açúcar, produtora de açúcar, melhor dizendo. Então, no período de safra, o indivíduo vem para cá, passa esse período, 3 meses, 4, 6 meses, depois retorna para o seu local de origem, ou seja, um curto período de tempo. Essa é a sazonal, não é esse caso aqui. Essa é onde o indivíduo sai para trabalhar em uma determinada cidade e volta ao anoitecer, depois do término do seu trabalho, da sua atividade de trabalho, é chamada de pendular. Então, essa aqui é falsa. Bom, para finalizar, os nossos referenciais bibliográficos, todos esses assuntos e muito mais, o que faltou aqui tem aí nesse livro, né, nos seus livros. E o que faltou nos seus livros eu espero ter complementado aqui. Está localizado na página 12 à página 37. Um forte abraço a todos vocês. Depois eu quero saber o resultado do desafio aí que você fez com seu pai. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim Deus quiser.